se o seu filho tem um comportamento que é entendido como um comportamento errado, né? Seu filho tem um comportamento errado. Então, dentro dessa metodologia, se acredita que precisa consertar, corrigir esse erro, esse comportamento errado, né? E de que forma? Então, intervindo, alterando, corrigindo com castigos, o que na verdade eles chamam de consequências, né? Se você não fizer essa atividade, você não pode fazer aquilo que você mais gosta. Ou se você fizer, eu te dou aquilo que você quer tanto, né? Então eles chamam de consequências. Eu chamo isso de chantagens emocionais e, enfim, não concordo com esse tipo de metodologia e explico por quê. Para o meu filho, que agora já tem quase 16 anos, experimentaram usar esse tipo de metodologia com ele. Não funcionou. Pelo contrário, ele ficava estressado, irritado, nervoso e chegando em casa, ele usava chantagens comigo também, né? E também isso aconteceu com várias crianças, filhos das minhas alunas. Então, esse tipo de metodologia, né? Eles focam no comportamento da criança. Esse é o foco. Ou seja, só o comportamento. Claro, tem as outras dificuldades, mas é um foco grande no comportamento. E, ao invés de procurar entender por que aquela criança está tendo aqueles comportamentos, né? E ninguém melhor do que você, mãe, para conseguir entender por que o seu filho teve aquele comportamento. Daí a importância que eu sempre falo. A melhor, como o neuropediatra disse para mim quando eu recém tive o diagnóstico do meu filho, ele disse: você, mãe, é a melhor médica para o seu filho e a sua família é a melhor terapia. Veja só, você está o tempo todo ali com o seu filho, convivendo com ele, passando por situações junto com ele. Pode ser que às vezes você não entenda. Eu recebo mensagens de algumas mães me dizendo assim: olha, Sara, meu filho às vezes tem crises nervosas do nada. Não é do nada, sempre tem um motivo, né? Mas é muito mais fácil você, mãe, que está constante ali com ele, perceber, né? Observar, sabe? Dar uma olhada, dá uma observada, né? E você, eu acho que eu sei por que ele tá com raiva, tá com medo, tá irritado. Enfim, você consegue perceber. Você precisa ser educada para isso, aprender como se observa, mas você é a melhor mãe, né? E aí o que acontece? Envolve junto as hipersensibilidades do seu filho autista, que são nos 5 sentidos. A hipersensibilidade é auditiva. O seu filho pode ter um comportamento de ficar muito agitado, ansioso, ou irritado, ou até agressivo, com medo, porque foi pela hipersensibilidade auditiva, por exemplo, no tato, né, no paladar, enfim, o olfato, a visão. Então, essas hipersensibilidades, se não forem respeitadas e não forem compreendidas, elas podem servir como um gatilho para despertar aquele comportamento do seu filho. Aí o que acontece? Quem não sabe, quem não tem essa visão, quem não aprende dessa forma, mas foca apenas no comportamento, qual vai ser o julgamento? Birras, teimosias, desobediência e por aí vai. Porque o foco está só no comportamento. Tem que corrigir, tem que consertar aquele comportamento. E a criança é premiada se ela tiver um bom comportamento. Então ela cresce entendendo que ela foi premiada, então ela teve um bom comportamento, ela foi premiada. E olha só, isso pode inclusive desenvolver consumismo na fase adulta, né? Por exemplo, às vezes a criança tem uma dificuldade na comida, né? Ela não consegue emagrecer, ela tem compulsão alimentar,
Mas lá na infância foi muito trabalhado com ela assim. Ai, que bonitinho, você fez tudo direitinho, então top, chocolate pra você, uma bolachinha pra você. Ela, o que ela vai compreendendo? Opa, se eu tenho um bom comportamento, eu ganho uma coisa de comer, né? Então ela vai fazendo essas associações na mente lá na fase da adolescência, na juventude, na fase adulta. Isso pode refletir muito. Aí você vai atrás de terapias, psicologia para entender que a origem estava lá na infância, né? Então é muito importante você saber escolher a terapia para começar a ajudar o seu filho autista. Essas metodologias que trabalham dessa forma, da minha forma de pensar e na experiência que eu tenho, não contribuem, não ajudam.